Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina Urinálise. Como sempre, vocês sabem que a gente divide em 6 unidades. E hoje nós vamos começar pela unidade 1, né? Essa unidade 1, ela vai fazer uma referência, que além da parte introdutória, nós vamos fazer uma referência ao sistema urinário, que é muito importante para a gente poder falar mais adiante sobre, propriamente, né, sobre a urinálise, ou análise da urina, né, do próprio sistema urinário. Então, muito bem. A urina é um dos exames muito simples, um exame muito comum, porém é um exame que apresenta grande riqueza e grande valiosidade, né, para o processo de análise laboratorial e assim para complemento ou ajudar ao médico fechar um diagnóstico mais confortável, mais preciso, né? Então, inclusive fazer correlações clínicas. Então, nós podemos entender que a urina ela vai trazer um reflexo do próprio sistema urinário ou do próprio organismo em si, porque a gente sabe que tem um processo de filtração, a gente sabe que tem um processo de algumas enzimas, alguns hormônios importantes e contaminações relevantes para um processo infeccioso, por exemplo. Então, nessa unidade 1, vamos discorrer um pouco mais sobre a introdução à urinálise. Para dizer, propriamente, né, que essa introdução, ela vai falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Lembrando que você tem acesso ao material em PDF aí, né, você tem aí as unidades divididas, e lá tem algumas figuras, né, por exemplo, quando falarmos aqui do sistema urinário, a gente tem lá uma imagem, né, dos órgãos, né, ou do sistema urinário completo, ok? Então, a gente pode entender que o sistema urinário possui a função de equilíbrio hídrico, né, e de controlar, né, as substâncias, excretar substâncias tóxicas. Então, se você já fez a farmacologia ou vai lembrar um pouquinho da farmacologia, você lembra que ao tomar um medicamento, a gente tem algumas formas de liberação dessas toxinas ou dos resíduos, né, normalmente são por excreção renal, ou seja, vai acabar saindo pela urina, né? Então, nós temos ali na composição de um sistema urinário os rins, lá na anatomia, né? Os rins, ureteres, bexiga, uretra. E os rins, ele tem aqui uma grande importância, porque o rim vai trabalhar na formação da urina, que vai chegar até a bexiga através das ureteres, né? E aí vai ficar armazenado ali, e depois vai ser expelida pela uretra, né? Então, no componente urinário, nós vamos ter toda essa dinâmica, né? Então, a formação da urina é um processo fisiológico de extrema importância, né, que vai ocorrer lá nos rins, centralmente, nos rins, né, e aí, especificamente ali nas unidades funcionais, né, que é chamada néfrons, ok? E esse processo vai manter o equilíbrio químico do meio interno, né, ou seja, nós vamos controlar o volume de água, o volume de eletrólitos, né, e também eliminar resíduos como a ureia, né, a creatinina e o ácido úrico. Por isso é importante a gente começar a entender e fazer as correlações clínicas com o sistema urinário, né? Se a urina é formada lá, nos rins, né, trazendo ali, vai ser eliminado armazenado na bexiga e eliminado pela uretra, o que acontece? Todo esse processo de filtração, especificamente, vai trazer resultado ali na urina, vai dar um reflexo ali na urina, e nós vamos ver mais adiante, né? Então, se fôssemos resumir aqui em 3 etapas fundamentais e interdependentes, nós teríamos aqui a urina, que é igual à filtração, menos a reabsorção, mais a secreção. Então nós temos esse conjunto, né, de informações, né? Ou seja, filtração, reabsorção e secreção. Então, os glomérulos, né, a filtração glomerular é o primeiro passo que vai acontecer lá na anatomia dos rins, no corpúsculo renal, né, que é ali um emaranhado de capilares, né, formado lá pela cápsula de Bowman, né, que vai recobrir tudo isso aí. O mecanismo é o seguinte: o sangue arterial chega no glomérulo sob pressão alta, né, uma alta pressão ali, vai fazer com que o sangue arterial chegue ao glomérulo, e essa pressão hidrostática, né, elevada, força a passagem de parte do plasma sanguíneo através de uma membrana de filtração altamente permeável, né, e aí nós vamos ter o filtrado glomerular, que é um líquido resultante, né, chamado filtrado glomerular, essencialmente na versão do plasma que contém água, íons, glicose, aminoácidos, resíduos nitrogenados. Isso é extremamente importante. Essa seletividade, né,
essa membrana seletiva ali, permite então a passagem de moléculas pequenas, né? E retendo as macromoléculas, principalmente as proteínas, que é importante a gente citar. Então a presença de proteínas, por exemplo, na urina, a gente vai chamar de proteinúria, né? Ou seja, proteínas na urina, ou do sangue, por exemplo, presença de sangue na urina, ou hematúria, surge como anormalidades, ou seja, essa seletividade então falhou, porque permitiu passar moléculas maiores, né, que não deveria estar lá. Então, o volume da urina também é importante a gente analisar nesse contexto. E depois nós temos a outra função, que é a reabsorção, né, tubular, ou seja, após a filtração, a gente viu lá a filtração glomerular, nós vamos ter a reabsorção tubular. Essa reabsorção vai ser a maior parte do filtrado glomerular, incluindo as substâncias essenciais, né, precisam retornar ao sangue, que ocorre isso lá nos tubos renais, né? Mecanismo ali, substâncias como água, glicose, aminoácidos, íons, né, sódio, cloreto, bicarbonato, elas então vão para as células tubulares, posteriormente para o sangue, através das capilares, né, peritubulares. É tudo muito pequenininho, muito seletivo, mas tem essa permeabilidade. E aí também, nesse processo de reabsorção, além do mecanismo de controle, nós temos a intensidade, que é um processo de alta eficiência. 99% do volume filtrado é reabsorvido em condições normais no indivíduo rígido, né? Então, a glicose, por exemplo, aminoácidos são reabsorvidos quase completamente, se os níveis sanguíneos estiverem normais. E qual é a localização disso aí? A maior parte da reabsorção, ou seja, vai ser ali em torno de 65%, né? De água e sódio ocorre lá no tubo contorcido proximal. Então, a reabsorção de água e sais continua ao longo da alça de Henle, né? Estou falando mais geral aqui da anatomia, e nos tubos distais, né? Nos tubos distal e no duto coletor, ok? Então, sendo regulado ali por hormônios importantes, como aldosterona e o hormônio antidiurético chamado ADH. E depois nós temos o limiar renal, que existe ali um limite de absorção de certas substâncias. Por exemplo, quando a concentração de glicose no sangue é muito alta, acima do limiar renal, aproximadamente 180 microgramas, né, por decilitro, o excesso não consegue ser absorvido, ou reabsorvido, né, resultando ali glicosúria, ou seja, vai ter glicose na urina, não teve como reabsorver o total. E depois nós temos o processo de secreção tubular, que é um processo seletivo, complementar a filtração, certo? E permitindo a eliminação ativa de certas substâncias que não foram filtradas. Ou seja, qual é o mecanismo desse processo de secreção tubular? Vai ser o transporte de moléculas presentes no sangue, nos capilares, ou seja, nos peritubulares, né, diretamente para o lumen dos tubos renais, para serem excretados na urina. Quando eu falo de excreção, ou seja, eu vou eliminar, tá certo? Qual a função desse processo de secreção tubular? Crucial para a eliminação de resíduos metabólicos, potássios, né, fármacos, toxinas, e esses são os 3 elementos principais. No material de vocês têm lá uma imagem da formação de urina, desde o glomérulo ali nos rins, né, tem a filtração e também tem a parte de reabsorção, né, e a parte final ali da secreção e da excreção. Depois da secreção vem a excreção, tá certo? E é isso, esse exame, né, vai ser importante, nós vamos detalhar um pouco mais na próxima unidade, falando aqui um pouquinho mais, né, sobre a importância, as rotinas dos exames, né? Por exemplo, de urina. Um deles é o exame de elementos anormais e sedimentos, né? A gente vai poder olhar análise física, química e análise microscópica. Então são os 3 elementos importantes em exames de urina que vai mostrar pra gente dados importantes. E aí o que afeta esse exame? Que é um exame de análise de sedimento da urina, né? Analisando esses aspectos físicos, químicos e sedimentos, o que é importante a gente entender? Na área da análise clínica, laboratorial, principalmente na biomedicina, nós temos que pensar sempre no processo pré-analítico, para que não ocorra erros, né? Tanto na chegada da amostra, quanto no armazenamento, né? Na identificação de armazenamentos, também nos fatores ali de contaminações, que é extremamente importante. Então, amostra ideal, prazo de análise, armazenamento correto e mitigar ou excluir o risco de contaminações. Muito bem, essa foi a unidade 1. Espero vocês na unidade 2.